Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as revoluções inglesas. Bom, nesse processo revolucionário que vai acontecer lá na Inglaterra no século XVII, a gente vai começar observando a Revolução propriamente puritana. Depois a gente vai perceber que há um retorno do absolutismo e, por fim, a gente vai chegar na Revolução Gloriosa e a construção daquilo que é hoje a organização política dos ingleses. Vamos à aula? Para que a gente possa entender a revolução ou toda a estrutura que vai ocorrer nessa revolução, a gente precisa primeiro retomar um pouquinho alguns conceitos de aulas que nós já trabalhamos há algum tempo atrás. Quando eu falei a respeito da Revolução Anglicana, eu falei sobre a dinastia Tudor, principalmente do Henrique VIII. Henrique VIII, aquele que tanto queria ter um filho homem, ele vai tentar vários casamentos, vai chegar de fato a ter um filho homem, o Eduardo. Porém, o Eduardo ele vai herdar o trono durante um período curto de tempo lá na Inglaterra. E no final das contas, quem fica de fato como rainha da Inglaterra é a filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, a Elizabeth Tudor. Ela vai ficar durante um longo período do seu reinado, porém Elizabeth ela não vai se casar. E claro, ao não se casar, ela não vai deixar herdeiro. E quando Elizabeth morre, ela basicamente acaba com a dinastia Tudor. E ao acabar com a dinastia Tudor, vai subir ao poder uma outra dinastia, uma outra família de reis, chamada dinastia Stuart. Então, eles também com poder centralizado lá na Inglaterra. A gente deve observar que o Henrique VIII, lá atrás, ele tinha centralizado o poder na Inglaterra ao dominar também a igreja, criar uma nova igreja subordinada ao Estado. A dinastia Tudor vai dar continuidade a essa centralização do poder. Existia, de fato, na Inglaterra um parlamento, era organizado, porém esse parlamento estava totalmente nas mãos do rei. O rei dissolvia, na maioria das vezes, esse parlamento e governava sozinho, ou quando precisava de algum tipo de apoio entre os nobres ou algum apoio político, ele criava um novo parlamento. Na maioria das vezes era quando ele precisava entrar com o país numa guerra, então ele convocava o parlamento para dar uma segurança política maior aos enfrentamentos. E aí a gente deve observar o seguinte: no século XVII havia uma divisão religiosa muito importante para a gente entender as revoluções inglesas. A dinastia Tudor, obviamente, eles eram apoiados pelos anglicanos. Igreja essa criada a partir da divisão aí, da dissolução do poder da Igreja Católica, vai ser criado a Igreja Anglicana, criada lá para Henrique VIII. É uma igreja, obviamente, protestante. E aí você vai observar do lado o brasão da dinastia Tudor e o brasão aí dos anglicanos. Por outro lado, havia também a burguesia. E a burguesia era apoiada, a alta burguesia era apoiada pela igreja presbiteriana. Então você tem a alta burguesia e a maioria da alta burguesia formada pelos presbiterianos. E por fim você teria a baixa burguesia formada pelos puritanos. Tanto anglicanos como puritanos e presbiterianos são o que a gente pode chamar de igrejas protestantes. Claro, o anglicanismo ele tem uma unicidade maior, voltada especificamente para a Inglaterra, ou seja, eles têm uma organização estrutural hierarquizada que se aproxima muito com a Igreja Católica, o que não vai se aplicar entre os protestantes como os puritanos e os presbiterianos. Então, a gente já sabe aí, com a aula de reforma religiosa, que as igrejas protestantes elas vão ser extremamente diversificadas. Você vai ter centenas, talvez até milhares de igrejas mundo afora. E aí, falando propriamente da Revolução Puritana, tudo começa quando o rei Carlos I ele vai tentar resolver alguns problemas lá na Irlanda, e esses problemas acabam gerando uma guerra, um conflito, uma batalha. Para vencer os irlandeses, ele vai convocar um exército, e esse exército acaba sendo fortalecido, e esse fortalecimento do exército, liderado aí pelo Oliver Cromwell na política, vai fazer com que os puritanos tomem o poder. Oliver Cromwell é um puritano, um cara da baixa burguesia. Então eles vão tomar o poder e, claro, vão mandar prender o rei Carlos I. Para
vai haver uma série de situações aí, o rei vai tentar fugir, vai conseguir, depois ele é preso de novo, até por fim ele ser julgado. Então, há um julgamento do rei, é um julgamento muito parelho, e no final das contas, por uma margem muito pequena de votos, o rei vai ser sentenciado à morte pelo crime de traição. E a sentença à morte era a decapitação do rei. Então, o rei Carlos I é executado dentro do palácio, aí, na verdade não era praça pública, mas obviamente isso aí vai gerar uma repercussão muito grande. Temos a imagem aí do que simbolizava, claro, a execução do rei Carlos I. Verifique que esse é um ato simbólico dentro da história extremamente significativo. Você decapitar o rei, você executar o rei, isso é de uma importância muito significativa. É o símbolo máximo de um poder que está sendo destruído. O Oliver Cromwell, ao executar o rei, ele está mostrando para toda a Inglaterra, para todo o reino, quem é a pessoa que está mandando de fato no reino. Uma das coisas mais importantes que o Oliver Cromwell vai fazer é decretar os atos de navegação, dando exclusividade de comércio para navios ingleses. Isso basicamente queria dizer o seguinte, que qualquer produto só poderia sair da Inglaterra para outros países com navios ingleses. E também qualquer produto de outros países da Europa e mundo afora só poderiam chegar até a Inglaterra com navios ingleses. Essa exclusividade do comércio faz com que haja um desenvolvimento econômico extraordinário com a burguesia, que basicamente vivia de comércio. É claro que nesse exato momento aí, a Inglaterra está vivendo o início da Revolução Industrial, o início da mudança na produção, que deixa de ser manufaturada para ser maquinofaturada. Ou seja, é o início da Revolução Industrial. São todas as coisas que estão interligadas nesse mega, hiper e maravilhoso quebra-cabeças que é a história. Então, todas as peças elas estão interconectadas. A burguesia ela vai se desenvolver absurdamente com a Revolução Puritana e com o governo de Oliver Cromwell. Qual o problema disso? O problema é que o Oliver Cromwell, como todo bom ser humano, ele vai morrer. E ao morrer, ele acaba sendo sucedido aí pelo filho, pelo Richard Cromwell. Só que o filho do Cromwell ele não vai ter a mesma astúcia no governo, ele não vai ter o mesmo impulso ao governar. E isso vai, aos poucos, abrindo brecha para o retorno da monarquia. E assim vai acabar acontecendo, vai haver o retorno da monarquia com o filho do rei Carlos I, que fora decapitado. O filho dele vai ser coroado com poder absoluto chamado Carlos II. Então a gente vai ter o retorno do absolutismo na Inglaterra. Então tá ali, olha, Carlos II é coroado rei e inicia a perseguição aos puritanos, que vão fugir para a América. Qual o pano de fundo da gente observar isso? Que esses puritanos que organizaram a Revolução, liderados pelo Oliver Cromwell, eles começam na Inglaterra a ser perseguidos. E ao serem perseguidos, eles preferem sair da Inglaterra e ir para o que eles chamavam de Novo Mundo, e lá criar a Nova Inglaterra. A gente vai retomar esse assunto quando for falar daqui a pouco da colonização da América aqui pelos ingleses, o que é hoje a região dos Estados Unidos. Mas cada coisa seu tempo histórico e sua aula. Então ali, olha, é uma imagem dos chamados pais peregrinos, os puritanos, que vieram para cá, para a América, colonizar a região que é hoje os Estados Unidos. O que vai acontecer? Essa dinastia vai ser, dos Stuart, mais uma vez, uma dinastia muito breve, porque o Carlos II ele acaba morrendo sem deixar herdeiro. Ele pelo menos um herdeiro legalmente, digamos assim, um filho legítimo. Ele teve várias amantes e tudo mais, alguns filhos fora do casamento, mas com a sua esposa, de fato, ele não vai ter nenhum filho. E aí o reinado passa para o irmão mais novo do Carlos II, o Jaime II. E qual é o problema do Jaime II? É que no período da Revolução Puritana, a família real saiu da Inglaterra e o Jaime também saiu da Inglaterra e foi para a França. E lá na França o Jaime vai se converter ao catolicismo. Quando ele tem o poder absoluto nas suas mãos lá na Inglaterra, o que ele vai querer fazer? Retomar o catolicismo na Inglaterra. Percebam que essa ideia
igreja anglicana, igreja católica, ela é uma história de idas e vindas dentro da Inglaterra há bastante tempo. Quando Henrique VIII vai morrer, a linha sucessória passa para o filho dele, mas o filho dele acaba morrendo também muito cedo e chega até a Maria. Quem era Maria? Filha do Henrique VIII lá com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão. E a Maria ela vai, entre outras coisas, querer retomar o catolicismo lá na Inglaterra. Não vai dar certo, Maria acaba sendo tirada do poder, sendo vista pelos ingleses como uma filha bastarda, e aí sim chega o poder até a Elizabeth. Ou seja, há uma ida e vinda entre igrejas anglicanas e igreja católica nessa história da Inglaterra. Seja lá como for, Jaime II vai tentar retomar o catolicismo. Já havia pouca base política para o catolicismo na Inglaterra, poucos nobres queriam o apoio da Igreja Católica, a maioria deles eram nobres anglicanos. Isso vai gerar um problema muito grande político, que não vai fazer a sustentação, que não vai gerar uma sustentação de poder para o próprio Jaime II. Só que eles vão estar numa, digamos assim, numa encruzilhada política, porque os nobres vão pensar, ora, se eu retiro Jaime II, como foi retirado o pai dele, o Carlos I, isso pode abrir brecha para um novo processo revolucionário, talvez puritanos ou outro grupo político que venha tomar o poder, e isso, no final das contas, vai ser até pior para a nobreza. Por outro lado, não tem como continuar com Jaime II e essa tentativa dele de retomar o catolicismo. Então, qual vai ser a saída? Vai ser retirar o Jaime II do poder e entregar esse poder o Guilherme de Orange. Quem era o Guilherme de Orange? Ele era casado com a filha do Jaime II. Guilherme de Orange, que era rei da Holanda, e ele vai aceitar o reinado da Inglaterra, mas um reinado, digamos assim, tanto quanto modificado. O parlamento, que já havia sido fortalecido lá atrás com Oliver Cromwell, desde a Revolução Puritana, agora ele vai, digamos assim, estruturar totalmente o poder político e de comando propriamente do Estado, fazendo com que o Guilherme de Orange aceite uma monarquia constitucional. O que seria isso? Ele, Guilherme de Orange, iria ser rei da Inglaterra, mas ele não teria o poder de governar. Ele seria o rei, mas o poder do rei ficaria apenas como aparência para alguns assuntos e detalhes, tal qual é hoje o reinado na Inglaterra. A Elizabeth II ainda é a rainha da Inglaterra, certo? Então, ela não manda diretamente no país. Quem administra, no caso, hoje, é o primeiro-ministro. Então, o Guilherme de Orange vai aceitar essa configuração política. Então, aí você vai ter a imagem, primeiro, do Jaime II e, logo do lado, a imagem aí do Guilherme de Orange. E com essa organização política vai ser feita a Declaração dos Direitos, onde o parlamento passa a governar o país. Nesse momento vai ter uma reestruturação do parlamento. O parlamento vai ter duas câmaras, uma a Câmara dos Lordes, que seria os nobres no poder, e outra a Câmara dos Comuns, abriria espaço para a burguesia. As duas câmaras iriam governar juntas o país e elas iriam tirar o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro teria o poder executivo, administrativo dentro do país, e propriamente o rei ficaria com poder simbólico apenas, ele não governaria de fato. Assim fica a Inglaterra até hoje. Então tem a imagem, olha, da Declaração dos Direitos, tá? Um documento histórico importantíssimo para a Inglaterra. Beleza? Agora acabou, obrigado por assistirem a aula e até a semana que vem. Valeu!